E se uma superpotência decidisse de uma hora para outra intervir militarmente num país vizinho? Hoje a gente vai mergulhar fundo na intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela, um evento que mandou ondas de choque para o mundo inteiro. A cena é a seguinte: 3 de janeiro de 2026. A notícia é que, para o mundo, os Estados Unidos acabaram de lançar um ataque militar surpresa contra a Venezuela. E as primeiras imagens que rodam o planeta são do Fuerte Tiuna, que é o coração do poder militar do país, lá em Caracas, em chamas. O mundo inteiro, claro, prendeu a respiração. E a confirmação veio do jeito mais bombástico possível. Não por canais diplomáticos, nada disso. Veio pelas redes sociais. O então presidente Donald Trump simplesmente anunciou que Nicolás Maduro tinha sido capturado. De repente, não era mais só um ataque. Era uma operação de mudança de regime acontecendo ali, ao vivo. Mas para entender como a gente chegou nesse ponto crítico, a gente precisa dar um passo para trás. Como é que a América Latina, que um dia já se mostrou tão unida contra a influência americana, acabou se fragmentando desse jeito? O que foi que abriu a porta para essa intervenção? Olha, essas últimas 2 décadas contam uma história de uma virada radical. Tudo começou lá em 2005 com aquele famoso Não à ALCA, um bloco unido contra a influência americana. Só que enquanto a região se afastava dos Estados Unidos, a China entrava com tudo, virando o principal parceiro comercial de quase todo mundo na década de 2010. E ao mesmo tempo, a crise interna da Venezuela explodiu, gerando um êxodo gigantesco e uma instabilidade que, acabou preparando o terreno para a intervenção de 2026. O contraste é gritante, né? Em 2005 a gente via uma resistência coordenada, forte de verdade, uma frente unida. Agora pula para 2026 e o que a gente vê é uma fragmentação total. Não existe mais uma voz única, sabe? São reações espalhadas, contraditórias, cada um para um lado. Mas o que leva um governo a tomar uma atitude tão drástica, tão extrema? Para a gente entender o ataque, a gente precisa olhar para as motivações do governo Trump, que, olha, vão muito além da Venezuela. A estratégia de defesa americana mudou da água para o vinho. O foco voltou para casa, para o hemisfério ocidental. O objetivo? Garantir acesso a recursos estratégicos e, o mais importante, impedir que o poder econômico da China virasse poder militar aqui, no quintal deles. A luta contra o tal narcoterrorismo se tornou justificativa pública perfeita para essa nova doutrina. Só que, como a gente sabe, política externa muitas vezes começa dentro de casa. E na política americana, a Flórida virou o epicentro do movimento trumpista. Figuras super influentes, como o secretário de Estado Marco Rubio, defendiam uma linha dura, sempre de olho no voto latino, que se tornou cada vez mais decisivo por lá. A resposta ao ataque, não foi nada unificada. Pelo contrário, ela rachou o continente, gerando reações extremas que foram de aplausos e apoio total a condenações fortíssimas e, claro, muito medo. De um lado, o apoio foi entusiasmado. O presidente da Argentina, Javier Milei, que é um forte aliado ideológico do governo Trump, veio a público declarar apoio total. Ele chegou a classificar a ação dos Estados Unidos como brilhante. Já no outro extremo, a condenação foi total. O governo brasileiro, liderado pelo presidente Lula, classificou o ataque como uma violação gravíssima da soberania venezuelana. Disse que lembrava os piores momentos de intervenção na região e exigiu uma ação imediata da ONU. Mas, para além dos aplausos e das condenações, surgiu um terceiro sentimento: o medo. Puro medo. Nos bastidores, diplomatas falavam do receio de que um precedente perigosíssimo tinha sido criado. Nas palavras de um diplomata brasileiro que não quis se identificar, agora ninguém está salvo. E as ondas de choque desse ataque não pararam nas fronteiras da América Latina, não. O impacto foi global e começou com um recurso que move o mundo: o petróleo. Para a gente entender o interesse global, basta um número: 220 bilhões. Esse é o número de barris de petróleo nas reservas comprovadas da Venezuela. São as maiores do mundo. É esse prêmio estratégico que está no centro de boa parte da atenção internacional. Mas aqui é que está o paradoxo. A produção real da Venezuela hoje é bem baixa. Então, por que todo esse pânico no mercado? É porque o mercado de petróleo não reage à realidade de hoje, mas sim ao risco de amanhã. É o mercado de futuros, onde se aposta na instabilidade que faz os preços disparar. O resultado é uma baita reação em cadeia global. A instabilidade na Venezuela aumenta o risco que o mercado percebe. O mercado, por sua vez, reage, aumentando o preço futuro do petróleo. Isso deixa o transporte no Caribe, que é uma rota vital, mais caro. E no final da linha, quem paga a conta somos nós, os consumidores, no mundo todo. E para além da economia, tem o custo humano. Países vizinhos como o Brasil já ativaram seus planos de emergência, se preparando para uma nova onda de refugiados na fronteira norte.
A crise migratória, que já era seríssima, ameaça virar uma catástrofe humanitária. E o que vem depois de uma ação tão dramática? O futuro é uma grande interrogação, mas os especialistas já alertam para os perigosos precedentes que foram criados e para os riscos que ameaçam não só a região, mas toda a ordem global. Os especialistas em relações internacionais estão vendo um verdadeiro campo minado pela frente. Existe o risco de um vácuo de poder que pode mergulhar o país numa guerra civil. E, ironicamente, a própria ocupação americana pode acabar alimentando um sentimento nacionalista e fortalecendo o chavismo, que era a ideologia que eles queriam eliminar. E talvez o mais grave de tudo, a violação do direito internacional abre uma verdadeira caixa de Pandora para o resto do mundo. No fim das contas, a grande questão que fica é essa. A gente está vendo o renascimento do intervencionismo americano, uma demonstração de força? Ou será que isso é, na verdade, o ato de um império que sente sua própria influência global diminuindo? A resposta para essa pergunta, bom, ela vai definir a geopolítica do século XXI.